pastelzinho está liberado? O pastelzinho está liberado em termos, porque a gente sabe que, em geral, as frituras, você agrega 30% a 40% de óleo quando você consome. Então, as pessoas precisam ter clareza disso. Não há dúvida que tudo que é gostoso tem gordura, porque ela dá sabor. A senhora se preocupa em comprar alimentos com baixo teor de gordura? A senhora pensa nisso? Muito, penso muito. Normalmente isso não é uma das minhas principais preocupações, assim. Você se preocupa de ver se tem gordura, se não tem? Muito, sempre me preocupo, procuro a carne com menos gordura possível. Frango sempre sem pele, me preocupo bastante. O Ministério da Saúde adverte: o brasileiro está ficando cada vez mais gordo. Isso porque se alimenta mal e consome grande quantidade de produtos com altos teores de gordura. Desde o começo da década de 90, instituições de saúde pública de várias partes do mundo começaram a emitir alertas sobre os efeitos da gordura no corpo humano. Hoje sabemos que nem todas as gorduras fazem mal. As que são consideradas boas dão vigor ao organismo e combatem os efeitos negativos das que são ruins. O Espaço Aberto Saúde de hoje vai falar dos tipos de gorduras, mostrar onde elas estão, quais nos fazem bem e quais devemos evitar. Este é o laboratório da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas, no interior de São Paulo. Aqui são feitas pesquisas que a indústria alimentícia vai aplicar nos seus produtos. A professora Gláucia Pastor explica que as gorduras podem ser de origem vegetal e animal. Nós podemos separar em dois grandes grupos, que são as chamadas gorduras saturadas, que em geral são sólidas à temperatura ambiente, e as gorduras insaturadas, que em geral são líquidas à temperatura ambiente. Então, por exemplo, aqui nós temos os óleos, que, portanto, são todos chamados de gordura insaturada, e os representantes da gordura saturada mesmo. A gordura saturada é essa gordura que a gente apresentou como a gordura presente nos alimentos que você enxerga. Gordura da carne, queijo amarelo, cremes, ela está nos defumados, né? No nosso dia a dia, nos cremes, nos doces. Quer dizer, não há dúvida que tudo que é gostoso tem gordura, porque ela dá sabor. Mas você precisa tomar muito cuidado nesta quantidade da gordura saturada, porque isso pode realmente vir a te fazer mal. Já as gorduras insaturadas fazem bem à saúde. Elas se dividem em dois grupos. As poliinsaturadas estão, por exemplo, nos óleos de soja, de milho, canola e girassol. E as monoinsaturadas, que são encontradas principalmente no azeite de oliva, no abacate e nas castanhas. As gorduras insaturadas contêm uma substância chamada ômega 3, que faz o sistema cardiovascular funcionar melhor. É como se o sangue pudesse fluir de forma mais adequada quando a gente consome esses óleos vegetais. O azeite de oliva é um caso muito especial e muito interessante para a saúde, porque ele é composto de ácido oleico, quase 75%, que é um ácido graxo monoinsaturado, e que a presença dele faz com que o colesterol abaixe. Portanto, é importante ter presente na dieta. Ao mesmo tempo, o bom colesterol sobe. Então, o azeite de oliva é um aliado da nossa saúde que tem que estar presente na nossa dieta. O azeite, maravilha, né? Pode consumir à vontade. À vontade não. A gente sabe que, assim como foi dito já, toda gordura tem caloria e por isso tem que ser consumida com moderação. Só que o azeite de oliva é um alimento riquíssimo, né? E por isso a recomendação que nós fazemos aos pacientes é que inclua como forma de prevenção ou de tratamento uma colher de sopa de azeite no almoço e outra no jantar. A pesquisadora da Unicamp faz um alerta para o uso do azeite. O azeite de oliva a gente não deve aquecer mesmo, porque esse ácido graxo monoinsaturado ele se transforma, então a gente perde o grande benefício que é a sua composição. Então, por isso que, em geral, se recomenda o azeite de oliva, que foi preparado, já foi industrializado de forma sem aquecimento e, na nossa residência, utilizarmos para saladas, principalmente. Outros óleos vegetais usados nas cozinhas brasileiras, como o de milho, de canola, de girassol e de soja, têm os ácidos graxos, que ajudam a impedir o entupimento dos vasos sanguíneos. A única ressalva que a professora Gláucia faz, mais uma vez, é sobre os cuidados no aquecimento. A maior preocupação é com
o reaquecimento. Então, por exemplo, você fez uma fritura, você vai reutilizar esse óleo, precisa tomar um pouco de cuidado, porque não mais que 2 vezes, porque realmente esses ácidos graxos são decompostos. Então, esses benefícios não vão estar presentes. Se for cozinhar, qualquer um desses aqui está bem colocado. E você, beleza, o que é que você trouxe? Arroz com feijão e um torresmo à milanesa da minha... Mas além das gorduras saturadas e das insaturadas, que aparecem na natureza, a indústria de alimentos criou outras. A mais famosa, a gordura trans. Essa gordura, ela facilita muito o manuseio industrial. Por quê? Porque ela é uma gordura estabilizada. Foi colocado ali o hidrogênio na sua estrutura, então isso tornou essa gordura muito fácil de manipular. E ela oferece as condições, as características de sabor, também textura muito interessante para o consumidor. Não se sabia, mas até a década de 90 foram levantados trabalhos nutricionais em que se comprovou a deficiência nutricional dessa gordura em afetar toda a parte cardiovascular. Ela diminui o colesterol bom e aumenta o colesterol ruim. A gordura trans, ela está relacionada com a possibilidade de aumentar a chance de câncer de mama. Então, isso é uma das recentes pesquisas que mostram essa correlação. Por isso que a gente tem que, de fato, evitar, porque a gordura se instala, a trans, tanto no abdômen quanto na gordura da mama. Então, é importante diminuir essa frequência mesmo e tentar evitar, principalmente aquelas pessoas que têm casos na família, para que a chance diminua. Você tem fome de quê? A gente não quer só comer. Eu estou em busca da comida mais saudável, sempre. Então, cada vez mais eu busco uma qualidade melhor nos alimentos. Todos os tipos de alimento que eu possa usar que não tenha gordura, eu dou preferência. E, no geral, é sempre tudo muito light, iogurte, leite só desnatado. Maria e Lúcia são as típicas consumidoras que estão preocupadas em adotar hábitos saudáveis. De olho nesse público, a indústria de alimentos tem procurado centros de pesquisa e investido para substituir a gordura trans por outras naturais ou até mesmo químicas, que não façam mal à saúde. O vegetal que melhor se adaptou foi o óleo de palma, mais conhecido como azeite de dendê. Com uma produção mundial de 18 milhões de toneladas, o óleo de palma é hoje o segundo mais consumido no mundo. No Brasil, a produção é de apenas 80 mil toneladas para um consumo de 280 mil toneladas. Hoje, o chamado óleo de dendê ou gordura de dendê é a substituição natural mais utilizada. Esses produtos no Brasil já estão sendo usados, mas ela ainda é cara. A legislação brasileira não proíbe, mas limita o uso de gordura trans a até 0,2 gramas por porção. É uma legislação moderna, porque isso não são todos os países. Se você for no México, por exemplo, você vai comer gordura trans até dizer chega, ninguém vai te controlar nada. Você já teve colesterol alto, não? Não, ele sempre foi controlado, mais ou menos, né? Eu tenho alguns hábitos alimentares, assim, adoro um churrasco com picanha, aquela gordurinha, sabe? Você exagera um pouquinho. Um ovo frito, adoro isso, sabe? Mas não sei se... Na minha família não tem história. Não tem história familiar. Isso é importante, porque assim, a história familiar contribui com uma genética importante. Às vezes quase 60% desse colesterol está ligado realmente à genética e 40% da ingestão. Então é importante que você, neste início de tratamento, você controle um pouco essa dieta, né? Porque realmente se chamou a atenção que a tua dieta é um pouquinho exagerada. Deixa eu ter uma dúvida. Digamos que esses hábitos alimentares me levou a um colesterol alto, né? Tá alto. Isso causa um depósito de gordura na artéria. Essa é a preocupação. Se eu já tivesse essa gordura na artéria, com essa mudança de hábito, ela reduz ou não? Não, infelizmente não. Se você tiver a doença já de depósito, você pode deixá-la, vamos dizer, estável.
mas ela não vai realmente... Não aumenta, mas também não reduz. Não vai reduzir. Quer dizer, você não consegue hoje, até com medicação, reduzir muito o que está depositado. O que é interessante é que você mantém essas placas de gorduras estáveis. Mas, se você realmente tem umas placas, você não vai conseguir diminuí-las, você vai mantê-las estáveis. O colesterol também tem uma subdivisão. O HDL é o chamado colesterol bom. O LDL é o colesterol ruim. O colesterol ruim, o LDL, que favorece o depósito de gordura nas artérias. O HDL protege, o LDL agride. Então é este balanço que a gente tem que olhar para saber os níveis. Quer dizer, o colesterol total, a soma deles, não deve passar de 200 miligramas. O chato é que o colesterol alto, às vezes, não dá sintomas. Você precisa fazer exames para detectar o colesterol. Então você pega um indivíduo jovem, por exemplo, 30 anos, ele pode estar com colesterol alto desde os 10. Né? Se ele tiver história familiar, e não sente nada. Infelizmente, em 50% dos casos, o primeiro sintoma é o infarto ou derrame. O infarto do miocárdio é como se fosse obstruindo uma das coronárias, das artérias coronárias. São as artérias que levam sangue para o próprio coração. Essas artérias são pequenas e no decorrer da vida, essa gordura depositada pode ir criando uma verdadeira obstrução do vaso. E aí o sangue não passa. Quando o sangue não alcança o músculo, esse músculo pode perder essa vascularização e morrer parte dele. Você perde parte do músculo. No momento agudo que isso acontece, chama infarto do miocárdio. O miocárdio é o músculo do coração. Mas isso pode acontecer num vaso cerebral, num vaso que vai para o cérebro. E você tem uma obstrução e perder uma área cerebral. Este infarto cerebral chama acidente vascular cerebral. Outra coisa, tem alguns alimentos que ajudem a diminuir esse colesterol? Existem algumas coisas que são boas, gorduras chamadas boas, que são essas insaturadas. Essas gorduras que tem, por exemplo, no azeite, nos peixes de água profunda. Então, existe realmente uma possibilidade de você ter uma dieta melhor para o colesterol. Mas é fundamental realmente que isso seja daqui para a vida toda se você tiver o colesterol alto para valer. No próximo bloco, você vai saber que outros alimentos também previnem as doenças causadas pelas gorduras. E vai conhecer pessoas que mudaram hábitos alimentares para controlar o colesterol e a obesidade. Agora, elas não querem outra vida. Até já! Precisa ingerir gorduras para sobreviver. Elas nos dão energia, mas também podem ser traiçoeiras. Neste bloco, você vai ver como tornar a gordura uma aliada da saúde, mudando hábitos simples, experimentando novas delícias. Como fez a dona Maria Madalena. Ela perdeu 11 quilos em 7 meses, ficou mais vaidosa, feliz e saudável. Hoje ela nem olha para trás e está passando para filhos e netos a importante lição que aprendeu. Como a vida quer, desejo. Necessidade, vontade, necessidade, desejo, necessidade, vontade, necessidade. É importante o conhecimento das gorduras, porque as gorduras não são de todo mal, né? Você tem que se alimentar com um percentual de gorduras de 20% a 30%, isso depende muito da área corporal. Mas você tem que se alimentar com gorduras. E as gorduras fazem parte do metabolismo, das reações químicas do organismo. Ponha só uma colherzinha em cima da salada, porque foi assim que eu aprendi, então estou passando para vocês. Feijão é só meia concha de feijão e 3 colheres de arroz. Agora, a verdura e a salada é quanto vocês quiserem comer. Aos 59 anos, Dona Maria Madalena teve que reaprender a comer depois que detectou um problema na válvula do coração e o desgaste da rótula do joelho por causa da obesidade. Encaminhada pelo cardiologista a um grupo de apoio nutricional, seguiu à risca as recomendações e os resultados começaram a aparecer. E como é ela quem prepara as refeições da família, também está revolucionando os hábitos alimentares do marido, das filhas e dos netos. Quando eles começaram a ver que eu comecei a emagrecer, principalmente essa aqui. Essa empolgou, eu queria copiar agora. Emagreceu bastante. E o que você mudou na sua alimentação? Eu mudei bastante coisa, carne mais grelhada, legumes. Nossa equipe foi ao mercado junto com a nutricionista da Dona Maria Madalena. Foi uma aula do que comer e do que passar longe. O nosso vilão aqui é o coco, certo? Por ser uma fruta rica em gordura saturada, que é uma gordura que, quando consumida em excesso, pode causar um aumento do colesterol sanguíneo, certo? E o nosso mocinho
é o abacate, pois é uma fruta rica em gordura monoinsaturada, uma gordura boa, assim como a gordura do azeite de oliva, que auxilia na prevenção e no tratamento do colesterol alto. Priscila, mas é verdade que qualquer fruta pode auxiliar também no controle do colesterol? É verdade, porque as frutas, todas elas possuem um alto teor de fibra, né, em sua composição, principalmente na casca, mas também na polpa da fruta, né? No caso da maçã, por exemplo, que é uma fruta riquíssima e excelente para auxiliar no controle e na prevenção do colesterol alto, porque dentro da maçã a gente tem uma fibra que chamamos de fibra solúvel, que ajuda em todo o trabalho da absorção do colesterol, né? Então ela ajuda realmente a baixar ou a manter os níveis baixos de colesterol sanguíneo. E maçã, a senhora come? Como. Maçã eu gosto. Eu até vi, tem ali em cima. Tem maçã ali. Eu gosto. Maçã, laranja, pera, tem até ali também. Por exemplo, a pera também é uma fruta que na polpa da fruta a gente também encontra essa fibra solúvel, né? Que vai auxiliar no controle do colesterol. Os vegetais, em geral, são ricos em fibras, principalmente as fibras insolúveis, que são aquelas que ajudam mesmo no bom funcionamento do intestino. E aí, ajudando no bom funcionamento do intestino, eu ajudo também a controlar a absorção do colesterol no nosso corpo. E o ovo, que já foi tão mal falado por aí? Trouxe ovo frito, trouxe ovo frito. A gema do ovo, ela tem quase que a recomendação para o dia inteiro de um adulto, que são a recomendação hoje de 200 miligramas de colesterol por dia, e o ovo tem 196, 197 miligramas só na gema. E o nosso organismo, ele consegue absorver até uma certa quantidade de colesterol, né? Então, a gente não teria que se preocupar tanto com o consumo do colesterol em si, mas sim com o consumo da gordura saturada. E para mim o ovo tem que ser frito. Como eu não posso comer frito, então eu não Melhor não comer. Você me ensinou que o abacate tem a gordura boa, que ajuda a aumentar o colesterol bom. Mas quando você falou do ovo, você falou que o ovo tem o colesterol mesmo. Por que ajuda a produzir e o outro já tem colesterol mesmo? Porque no nosso corpo tem o colesterol também, né? Sim, sim. Qual que é a diferença? O ovo, ele tem colesterol, né? O ovo é um alimento de origem animal, então ele tem colesterol, sim. Agora, o abacate, que é um alimento de origem vegetal, ele não tem colesterol. Né? É só a gente imaginar o quê? Que quem produz o colesterol é o fígado, né? Logo, um abacate não tem fígado, então ele não vai produzir o colesterol. Passeando pelos corredores, reparamos nas compras da dona Dirce. Com colesterol alto, ela já sabe o que comer. O que a senhora geralmente compra? Carnes magras, peixe, frango, peito de frango. O frango, o peixe são as melhores opções por serem as carnes mais magras, né? Só que a gente tem que levar em consideração também que um frango pode se tornar sim um vilão para o aumento do colesterol quando eu consumir esse frango com pele, né? Porque na pele do frango eu sei que vão ter as maiores concentrações ali de gordura. Esse é o filé mignon, tá? Mas ele não tá bom pra Só gente que consumir. exatamente, tá muito rico em gordura. Com certeza vai garantir uma maciez da carne, só que vai garantir também um aumento do colesterol. E a gordura da picanha? O problema está no consumo diário. Se é um consumo esporádico, não haveria problema tirá-la na hora do consumo. Mas o ideal é sempre retirar. Antes de cozinhar? Antes de comer e antes de cozinhar. Linguiça, salsicha, embutidos em geral estão barrados. O melhor é mergulhar no mar e pescar o ômega 3. O salmão, por exemplo, é um peixe riquíssimo em gordura, né? Só que, porém, é uma gordura boa para a nossa saúde, que é o famoso ômega 3, tá? Que é uma outra gordura que também auxilia no controle e na prevenção do colesterol alto. Quanto mais vezes na semana a gente conseguir incluir o peixe na nossa alimentação, a gente vai estar com certeza contribuindo para a prevenção e para o controle dessas doenças. A dieta do brasileiro em idade escolar precisa urgente de cuidado. E um desses cuidados é a presença do ômega 3, que faz com que se aprenda mais. Então, a cognição, ela melhora em muito. A capacidade de guardar dados, a capacidade de entender, ela se modifica muito quando você tem a presença de ômega 3 na dieta. E nós não temos isso na nossa dieta do escolar, de jeito nenhum. A sardinha é um peixe que também contém aí um alto teor de ômega 3 e conseguiria substituir o salmão sem nenhum problema, tá? O único problema que volta é a questão do preparo.
porque quando eu frito a sardinha, eu acabo agregando mais gordura, né, nessa carne e talvez não aproveitando aí os benefícios que teria o ômega 3. Na seção de laticínios, Desse lado a gente tem os queijos amarelos e aqui nessa outra geladeira os queijos brancos. Isso. Qual que é a diferença em termos de gordura? Observando o rótulo de cada um, a gente pode ver, por exemplo, que uma mesma porção de 30 gramas, né, que seria uma fatia de um queijo amarelo como esse, vai ter em média 4,5 gramas de gordura saturada. Enquanto que num queijo branco light como esse, por exemplo, a gente verifica que tem 0,5 gramas de gordura saturada. Hoje as margarinas já são muito diferentes de quando foram lançadas em 1980 aqui no Brasil. Elas têm muito menos gordura, elas já não têm gordura trans em geral, tem uma concentração muito baixa e elas foram acrescentadas de fibras, de fitosteróis, que são substâncias muito interessantes para diminuir o colesterol plasmático. A manteiga é importante que a gente faça uso ocasionalmente, a não ser criança, por exemplo, que aí você pode oferecer com mais frequência, né? Leite integral só para crianças até os 6 anos. Depois dessa fase, já não tem necessidade de incluir esse leite tão enriquecido, né? Porque, infelizmente, o que a gente observa é que cada dia que passa, o atendimento a crianças cardiopatas está aumentando. Crianças com problemas de colesterol alto, problemas com crianças com obesidade, com hipertensão, né? Então, até como forma de prevenção, a gente acaba orientando que não consuma o leite integral, pelo menos não consuma várias vezes ao dia, como é de costume. E as fibras dos grãos também não podem faltar. Esse aqui é a linhaça, né? E esse aí? Aveia em flocos. Isso. A linhaça, como é que come esse grão aqui? Bom, nós incentivamos o consumo diário, né? Para a maior parte dos pacientes, a gente inclui no almoço e no jantar, como se fosse uma farofa por cima do arroz e do feijão, tá? A aveia também é um alimento rico para o controle do colesterol, porque ela vai ser rica de novo nas fibras. E aquele tira-gosto da festa também é uma ótima pedida. Todas as castanhas, elas são ricas em gorduras poliinsaturadas, né? Que são gorduras também benéficas para o controle do colesterol, para o tratamento, para a prevenção do colesterol, certo? Então, por isso que o consumo é sim recomendado, porém, a gente volta a lembrar da questão da gordura secalórica. E a senhora sente falta de comer mais coisa com óleo, com gordura, manteiga, esse tipo de coisa? A senhora sente saudade disso? Não. Não sente? Não. Por que não, assim? A senhora está no passado mesmo? Né, não tenho vontade mais. Para mim, acabou, passou. É mesmo? Então é um hábito que a senhora adquiriu pro resto da vida? Eu acho que sim. A disposição tá maior, entendeu? Assim, pra sair antes eu só queria sair de carro com a Thelma. Ai, vamos em tal lugar, mas vamos de carro. Não, agora não, né? Agora, ai, vamos em tal lugar, ai, vamos fazer uma caminhada, vamos andar. O exercício físico, eu te diria que é a coisa melhor, mais fácil e barata a se fazer na vida, durante toda a vida. Não há dúvida que quem faz exercício vive mais e melhor. Isso está geneticamente comprovado. Então o exercício é muito bom para tudo, porque o exercício te baixa as taxas, te baixa o açúcar, te baixa o colesterol. Como é que a senhora sente o seu astral? Se melhorou o astral? Ah, melhorou. Ixi, melhorou. É. Como é que a senhora percebe isso, assim? Ah, eu percebo porque parece que eu não era assim, agora eu mudei muito. Tá mais feliz? Tá mais vaidosa? É mesmo? Qualquer uma ela fica, tô mais magra, não tô? Ah, é? Tá toda feliz de estar mais magra. É na vaidade, pega a perda de peso dela, pegou ela na vaidade mesmo. Eu quero continuar sempre nesse ritmo que eu estou. Mesmo se o médico falar que não tem necessidade, a senhora já tá curada? Eu continuo porque eu me senti bem e eu quero sentir mais ainda. Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte.